Bom, essa semana acabou as Olimpíadas, né? Se encerraram as Olimpíadas. E já lembrando, começam as Paralimpíadas. É, eu acho que as Olimpíadas sempre são um período que faz a gente pensar em umas coisas, né? Porque no final das contas é o panteão do esporte realmente mundial. E eu acho que o Brasil é uma triste história, digamos assim, dentro do esporte mundial, tirando o futebol, né? Então, aproveitando que pela variedade de esporte, hoje eu vou jogar um NBA 2K, 24 ainda. Mas vou conversar um pouco sobre essa, sei lá, falta de investimento, o que falta de proporção que o esporte acaba não ganhando no Brasil, né? Eu acho que as Olimpíadas sempre chegam sendo um período ruim para os brasileiros atletas, digamos assim, porque é muito fácil ser o melhor ano da vida deles, ao mesmo tempo que é muito difícil que seja, é muito fácil que seja um ruim, né? Então, no final das contas, eu acho que não basta só o preparo, né? Acho que todo mundo meio que sabe disso, tipo, existem pessoas que só acompanham esporte nas Olimpíadas e que às vezes não tem noção do preparo, do tudo que a pessoa, o atleta precisa passar para chegar até lá, né? E no final das contas você imagina que é só, tipo, se você tá na Olimpíada você tem que ser bom e, cara, não é assim, sabe? Às vezes você é bom, mas quando você chega lá para comparar com outros que fica complicado. Eu acho que a principal comparação que a gente pode fazer é a Simone Biles com a Rebeca, né? Porque a Simone Biles, ela é taxada pelo mundo como a melhor da história, porque ela já conquistou o seu lugar, o espaço, medalhas e tal. Ao mesmo tempo que na última Olimpíada, ela deixou de ir para cuidar da saúde mental. Então você fala, tipo, caralho, ela é a melhor da história, ela tem todas as suas conquistas, mas mesmo assim ela ainda sofre, sabe? E aí chega nesse ano, a Rebeca Andrade, brasileira, vai e ganha dela em algumas categorias, né? Porque no final das contas a ginástica ela tem o misto, tem vários equipamentos e ela acabou sendo melhor em algumas coisas. Mas justamente falando dessa parte da Simone, eu acho que os Estados Unidos acaba tendo um certo hype, né? Independente do atleta e tal. A gente tinha também o Noah Lyles, que era do atletismo, que, cara, sinceramente ele ficou famoso por mim porque ele falou da NBA, que disse que a galera da NBA se diz campeã mundial porque é campeã da NBA, sendo que você não jogou contra o mundo, contra ninguém além dos Estados Unidos. E assim, ele tá certo? Ele tá certo. Mas no final das contas a gente sabe que é isso mesmo. A gente sabe que a NBA é o nível mais alto do basquete mundial, mas em um jogo nunca se sabe, né? Às vezes os caras podem ganhar. Então, eu acho que o comentário dele é um comentário justo, mas que no final das contas a gente sabe que não é bem assim. Mas eu acho que isso também entra no hype dos Estados Unidos, porque, tipo, os Estados Unidos se colocam nesse lugar. Eles se dizem campeões mundiais, independente de você jogar com outro time do mundo. E assim, quem é que vai disputar? Sabe? Chega nas Olimpíadas também, os caras dominam todos os esportes, pelo menos. Eles podem não ser campeões, mas eles pelo menos estão em disputa em tudo, tipo, desde canoagem, arco e flecha, até os coletivos, basquete, eles, assim, a gente percebeu que os Estados Unidos nos últimos anos não estava tão bom no basquete. Eles perderam a Copa do Mundo recentemente para a Alemanha, e tal, em 2020 também não foi o melhor dos mundos, mas eles foram campeões. Então a gente fala isso, pô, os caras não estão no melhor momento deles, e eles ainda são campeões, tá ligado? Tipo, é muito desnivelado. Ao mesmo tempo que a gente fala que, pô, todo brasileiro é um herói só de estar lá. E, cara, é um herói só de estar lá, mas, sei lá, eu conversava com meus amigos e a gente, pô, era um sacrifício. Caramba, medalha de bronze, pô, muito massa, muito massa. E no final das contas, é muito massa. É uma delícia. Mas, cara, sei lá, eu só queria ganhar ouro que nem os Estados Unidos sempre, sabe? E no final das contas, eu acho que isso é muito falta de investimento da base mesmo. Tipo, no Brasil se joga futebol. Só se joga futebol, sabe? Qualquer outro esporte que você vai tentar jogar, é muito difícil você ter sucesso. E assim, sinceramente, o que é sucesso? Você pode trabalhar, você pode viver do esporte
e mesmo assim não tem uma condição de vida tão favorável, sabe? Porque o esporte não paga bem no Brasil. Se você não for um. E eu ia colocar o futebol, mas eu acho que você ainda tem que ser um esporte de elite do futebol. Porque, pô, sei lá, eu acredito que um time da Série B, da Série C, sei lá, existe a maior parte dos empresários, digamos assim, recebam mais que os atletas. E assim, a dedicação de vida do atleta às vezes é maior até do que do empresário, né? Porque, pô, primeiro que eu sempre falei isso com meus amigos, atleta de futebol não tem infância, né? Porque tem que viver no clube praticamente, enquanto os seus amigos estão saindo, você não pode sair também e tal. Isso é tudo coisa que faz falta, né? Essa dedicação. E ao mesmo tempo, eu entendo que os atletas em si, quando chegam lá, percebem que essa troca é justa. Porque você viver você olhar assim e pensar, pô, eu sou muito bom no que eu faço. E você tá no auge do mundo, cara, é gigante, né? Simplesmente gigante. Então você vê que a conta bate. Mas eu tô desvencilhando um pouco e eu queria falar justamente dessa falta de investimento, né? Nos Estados Unidos, meio que tudo é investido. Tipo, pô, é, nesse mês lançaram um videogame da NCAA, né? De futebol americano. E, cara, imagina um universitário, um videogame mundial, um jogo de futebol americano universitário. É muito engraçado, né? Eu meio que sempre comparava, porque eu joguei handebol universitário, né, aqui em São Paulo pelo Mackenzie. E, pô, eu imagino a comparação com os caras lá, porque, sei lá, a gente aqui tinha que fazer de tudo pra dar certo. A gente tinha que pegar ônibus, pegar metrô, ir até o jogo, a gente comprava nossos uniformes, a gente muitas vezes pagava a quadra pra treinar. E o Mackenzie a gente praticamente só levava o nome do Mackenzie, tipo, o Mackenzie praticamente não ajudava a gente, sabe? Então, eu fico querendo comparar com eles que, tipo, pô, tem cara que já. Agora eles permitiram a lei de você ser assalariado e fechar patrocínio. Tipo, imagina, um atleta universitário aqui do Brasil, se ele tiver patrocínio, pô, se ele ganhar um tênis da faculdade já é muita coisa. E lá a gente sempre vê aqueles vídeos dos kits que os caras ganham com mochila, com roupa da Nike, assim. E outra, tênis que custa R$ 1.000, mil e poucos reais e os caras recebem pra jogar e se pisar de outro, pé de outro e não tem problema. Então, no final das contas, é isso que eu falo, tipo, a base deles é muito bem formada, sabe? O próprio high school deles também é outro nível de investimento, eles conseguem trabalhar muito mais gente, mais pessoas, com bolsa atleta e tudo mais. E o Brasil aqui a gente não tem isso, né? O high school, geralmente, o esporte ele é muito mais para ser uma, talvez não uma diversão, mas um passatempo para as crianças, conhecer pessoas, para interagir. E nos Estados Unidos, não. Você vê que desde o começo eles pensam em criação de carreira, um negócio mesmo, uma marca do atleta, né? Eu acho que essa troca é muito justa, sabe? Mas, para ser bem sincero, tipo, pô, mas aí qual é o problema? É o governo que não investe? É as escolas que não investem? Eu acho que o problema vem justamente no brasileiro. Porque a gente sempre fala, brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de ganhar. A gente vê isso justamente com a Fórmula 1, né? Você vê que o Senna era muito amado, todo mundo acompanhava a Fórmula 1 por causa do Senna. E aí o Senna saiu, outros brasileiros entraram na Fórmula 1 e eles não têm o mesmo carinho que tem como tinham como Senna. O Rubinho, por exemplo, cara, o Rubinho eu acho que ele é a personificação dessa preguiça dos brasileiros, eu diria, de acompanhar esporte. Pô, o Rubinho, ganhou muita coisa, correu pela Ferrari, a maior equipe da história da Fórmula 1, e ele é mais famoso hoje pela piada dele ser o segundo lugar do que ele ser campeão, sabe? De, tipo, eu acho que isso é muito injusto, muito injusto. Então, não sei. Eu acho que no final das contas, o brasileiro ele prefere tirar sarro de alguém do que torcer por ele e acompanhar ele e quando ele tiver mal, o brasileiro tá junto dele, sabe? Eu acho que isso a gente começa a mudar um pouco, mas eu acho que é um pouco de
por pena também, por exemplo. Nas Olimpíadas é isso. Como as Olimpíadas só acontecem de 4 em 4 anos, existem alguns personagens, digamos assim, que ficam em evidência de 4 em 4 anos, né? A própria Rebeca Andrade, hoje em dia, ela virou uma estrela, digamos assim. Mas, pô, eu não faço a menor ideia do que a Rebeca Andrade fez em 2022, 2023, que foi o ano que não teve Olimpíada. Eu sei que ela é atleta do Flamengo, mas deve ter um Mundial, essas coisas, mas, cara, isso não passa, isso não é transmitido. E como que o brasileiro vai acompanhar eles além das Olimpíadas? Ver a luta deles diárias, sabe? O próprio Darlan era um cara que foi assim. Ele é do arremesso de disco, eu acho. E ele em 2020 ficou muito famoso, que ele fez assim pra filha dele, o fofinho, que ele é todo grande. E ele foi fofinho. E aí esse ano ele não foi para as Olimpíadas porque ele teve uma lesão, eu vi, sei lá, um mês antes das Olimpíadas. E é uma pena, né? Porque você sabe que aquele cara só fica em evidência de 4 em 4 anos. Então ele não ficou em evidência agora e só vai ficar em 2026, 28, desculpa. E assim, se ele for para as Olimpíadas, né? Porque se ele não for também já era. Ao mesmo tempo a gente vê algumas páginas de Instagram crescendo. Tem uma muito boa, inclusive, que chama Sou Eu no Esporte, que eu gosto de acompanhar, que eles falam desses atletas além das Olimpíadas. Só que, velho, você curtir um post no Instagram é diferente do que você ver sei lá, bater uma transmissão no Sport TV de madrugada sobre levantamento de peso, arremesso de peso, entende? Então eu acho que no final das contas é muito injusto com os atletas que se preparam tanto, dedicam tanto da sua vida para poder ter uma satisfação, sabe? Porque você sabe que não é por dinheiro. Você sabe que é porque ou eles amam aquele esporte e querem estar lá, querem viver disso, é o que eles sabem fazer de melhor. E, pô, eu também seria assim, sei lá, se eu visse algo que eu sou totalmente fora da curva, como que eu não ia querer viver disso, sabe? Independente do que fosse, se eu sinto prazer naquilo, pô, é a melhor coisa que tem. Então eu acho que essa parte injusta, digamos assim, que vem do brasileiro. Então, é muito errado quando a gente fala, tipo, a gente não pode se comparar aos Estados Unidos, sabe? Eu sei que todo mundo quer ganhar, mas, pô, você tem que querer ganhar o tempo inteiro, e não só de 4 em 4 anos. Você tem que torcer, você tem que apoiar. É muito importante você apoiar o seu atleta fora das Olimpíadas, sabe? Porque até assim, eu acho que eles sentem um prazer maior em ganhar, sabe? No final das contas, eles sentem mais que estão representando os brasileiros e tudo mais. Então, é isso. Sinceramente, eu não sei muito bem qual foi o foco desse vídeo. Eu acho que é mais um desabafo, porque eu tô cansado, digamos assim. Eu tô cansado de ganhar medalha de bronze sorrindo. Tipo, eu sei a luta que é, eu sei que é muito bom, eu reconheço. Só que, cara, é bronze. E eu tenho certeza que os atletas que estão lá valorizam a medalha de bronze, mas que também tem um sentimento de, pô, eu queria que essa medalha fosse dourada, entendeu? Porque ele, eu não estou dizendo que é preguiça ou falta deles, pelo amor de Deus. Eu acho que é falta de base, falta de investimento, falta de apoio, de tudo, sabe? E, sei lá, eu acho que eles são os menores do culpado, porque no final das contas, eles pelo menos estão fazendo alguma coisa. A gente não. A gente só acompanha, a gente só vê na TV, curte um stories, curte outros stories e acha que isso é ajudar, sabe? Então esse sentimento de valorização do brasileiro é algo que falta. Por parte do brasileiro, inclusive. E eu acho que isso, os Estados Unidos, justamente, eu não gosto de comparar, mas não tem como não comparar. O fato dos Estados Unidos se achar muito é muito bom para eles, porque valoriza o produto americano. Então, os Estados Unidos torce pelos Estados Unidos em tudo que for, sabe? Tipo, eu acho que, sei lá, não tem como comparar, porque os caras são muito Estados Unidos, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. O deles é o melhor, eles consomem a empresa americana, eles valorizam mais a empresa americana. Por exemplo, você vê todo americano de Apple, eles não usam outro celular que não seja Apple. É muito difícil porque eles entendem que por aquilo ser americano, aquilo é melhor. E assim, você vai dizer que não é? Muitas vezes é, mas sei lá, sabe? Eu acho que falta uma valorização do brasileiro com o produto e o nome do Brasil.
Eu acho que isso é um negócio que eu sempre comentei com meus amigos, que, sei lá, sempre que tem Copa, vem à tona o material esportivo, né? E, na última Eurocopa foi a última vez que a Alemanha deixou de fazer a roupa da Adidas. Tipo, a Adidas é a Alemanha, né? E a Adidas sendo alemã, eles faziam o uniforme da Alemanha de futebol, e na Eurocopa foi a última vez. E aí eu fiz, pô, eu acho que é até um sentimento meio satisfatório você ver uma empresa alemã fazendo o uniforme da seleção, sabe? E aí eu faço, pô, como eu queria ter uma empresa brasileira fazendo o uniforme do Brasil. Só que aí você fala, sei lá, acho que a Topper seria a principal opção pro Brasil, mas não tem como comparar, né? Tipo, a Topper com a Nike, primeiro que a Nike pagaria muito mais, vende a camisa do Brasil pro mundo inteiro, é mais notícia e tal. E eu acho uma pena. Mas, quebrando isso, eu acho, assim, eu acho que foi muito bom a Riachuelo ter sido a roupa do Brasil nas Olimpíadas, sabe? Eu sei que muita gente falou que era feia e tal, mas, cara, é uma marca brasileira num cenário mundial do Brasil. E aí você junta Riachuelo e Havaianas, que a Havaianas é uma coisa muito brasileira. Então, eu acho mais bonito o símbolo Riachuelo patrocinando o Brasil e Havaianas patrocinando o Brasil do que a roupa ter sido feia e tal. Cara, tanto faz, é a roupa de entrada só. Tipo, no dia que a gente tiver que discutir a roupa da abertura do Brasil, acabou o mundo, acabou as Olimpíadas. Enfim, eu acho que eu entrei ainda mais nesse assunto pra gente terminar. Mas, de toda forma, eu queria agradecer você que ficou até aqui comigo. Fala nos comentários se você acha também, se você acha que o Brasil não valoriza como deveria os atletas, se você acha que valoriza também, coloque seus pontos. E é isso. Siga o Abdo Joga em todas as redes sociais. Nós estamos no TikTok, aqui nos shorts do YouTube e também no Instagram. Fechou? Meu nome é Pedro Maranhão e eu fico por aqui. Valeu e até mais.